E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar um segredo que está por trás de todo projeto que dá certo. Como saber se estamos no rumo certo. Sabe, seja para passar num concurso, lançar um produto ou até treinar para uma maratona, o jeito de medir o progresso e garantir o sucesso é basicamente o mesmo. Bora descobrir como funciona? Já parou para pensar nisso um pouquinho? Todo mundo tem metas, mas, entre o começo e o fim, como a gente sabe se está de fato chegando mais perto do objetivo ou só andando em círculos? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder aqui. E para deixar tudo bem concreto, bem prático, vamos conhecer o João das Neves. A meta dele é super clara: acertar 80% numa prova que é muito importante para ele. A jornada do João vai ser o nosso guia para entender na prática como funciona esse conceito fundamental de controle. Perfeito. Agora, saindo um pouco da história do João, vamos levar essa mesma ideia para o mundo das empresas. A palavra controle pode até soar meio pesada, meio restritiva, mas tenta pensar de outro jeito. É como se fosse o painel de navegação de um navio. É o sistema que o capitão usa para garantir que o navio não só navegue, mas chegue direitinho no destino certo. Tá, mas o que é exatamente o controle? Falando de um jeito mais formal, é a função que monitora o que está acontecendo, compara com o que foi planejado e, claro, faz os ajustes necessários. Ou seja, é o processo que garante que os planos não fiquem só no papel, mas que virem realidade de verdade. Agora, o ponto principal é como isso funciona na prática. São 4 passos bem simples. Primeiro, o João define o padrão dele, 80%. Segundo, ele mede como ele está agora, fazendo um simulado, tirou 50%. O terceiro passo é comparar, e aí ele vê que tem um desvio negativo de 30%. E por fim, o mais importante, a ação corretiva. Ele precisa mudar alguma coisa no plano de estudos dele. É um ciclo, sabe? Medir, comparar, ajustar e começar de novo. Ah, mas e se o resultado fosse bom? Se o João acertasse a meta no simulado? O controle também serve para isso. Isso seria um desvio positivo, um sinal claríssimo de que a estratégia dele está funcionando. E aí, a ação é manter ou até reforçar o que está dando certo. Controle não é só para apagar incêndio, não. É também para jogar luz no que funciona. Certo. A gente já entendeu o que e o porquê do controle. Agora vamos ver o onde e o quando. Porque o controle não é uma ferramenta de tamanho único, sabe? Ele funciona em diferentes níveis e em diferentes momentos. Olha, o controle se divide em 3 níveis, e essa analogia aqui é perfeita para a gente entender. No nível estratégico, o controle é tipo um telescópio, olhando lá na frente, para o futuro a longo prazo, e para a empresa como um todo. No tático, a gente pega um binóculo para focar em áreas ou departamentos específicos. E no operacional, aí é a lupa para analisar as tarefas do dia a dia bem de pertinho. Cada nível tem a ferramenta certa para a visão que precisa. E além dos níveis, o tempo também é super importante. O controle pode ser preventivo, agindo antes de tudo começar para evitar problemas, tipo checar a qualidade dos ingredientes antes de fazer o bolo. Ele pode ser simultâneo, acontecendo em tempo real, para corrigir a rota enquanto a coisa está rolando, ou pode ser posterior, que é quando a gente olha para o resultado final para aprender com os erros e os acertos. Beleza, mas como a gente aplica esse controle todo? Para pilotar um avião, não adianta só ter o destino, né? É preciso ter os instrumentos no painel. No mundo da gestão, esses instrumentos são os indicadores de desempenho. É com eles que um monte de dados vira decisão de verdade. Um indicador é exatamente isso, uma medida que mostra para a gente como algo está indo. Pensa no painel de um carro. O velocímetro, o marcador de combustível, cada um deles é um indicador que ajuda a tomar decisões na hora. Eles transformam um monte de números soltos em informação útil. E para ajudar a saber o que medir, tem um framework fantástico conhecido como os 6 E's. Cada E responde a uma pergunta que é crucial. Eficácia, a gente atingiu a meta? Sim ou não? Eficiência, a gente usou bem os recursos ou gastou demais? E efetividade, que talvez seja a mais profunda de todas, pergunta: o que a gente fez gerou o impacto que a gente queria? Juntos, eles são tipo um check-up completo da saúde de qualquer projeto. Agora, vamos quebrar alguns mitos que, olha, paralisam muita gente. O primeiro é essa ideia de que para ter controle é preciso ter um painel com 1000 indicadores, medindo cada coisinha. A realidade é o contrário. Medição boa é medição seletiva. Quem tenta medir tudo acaba se afogando em dados e não gerencia nada de verdade. O segredo é focar naqueles poucos indicadores que realmente mostram se a estratégia está no caminho certo ou não.
Outro mito muito comum é o da tecnologia. Aquela crença de que sem um software caríssimo de última geração, nem adianta tentar medir o desempenho porque vai dar tudo errado. Mas a verdade é, primeiro vem a lógica, depois o sistema. A ferramenta não é o mais importante. O que importa mesmo é ter clareza sobre quais perguntas precisam ser respondidas. Um bom plano numa planilha simples é infinitamente melhor do que um software caríssimo sem uma estratégia por trás. E por falar em lógica e sistema, vamos conhecer um framework bem moderno que coloca todos esses princípios em prática e que é usado por gigantes como o Google. Estamos falando dos OKRs. OKR é a sigla para Objectives and Key Results, ou, em bom português, Objetivos e Resultados-Chave. É uma metodologia para alinhar todo mundo na empresa, do presidente ao estagiário, em torno de metas que são ao mesmo tempo ambiciosas e mensuráveis. É um jeito simples e muito poderoso de responder a duas perguntas: o que a gente quer alcançar e como a gente vai saber que conseguiu. A estrutura é dividida em duas partes bem claras. O objetivo, que é o OU, é a resposta qualitativa para a pergunta: para onde estamos indo? Ele tem que ser inspirador, sabe? Já os resultados-chave, os KRs, são a resposta quantitativa para a pergunta: como a gente vai saber que chegou lá? Eles são as métricas, os números, que provam que o objetivo foi alcançado. E esse exemplo aqui ilustra isso de um jeito brilhante. O objetivo encantar nossos clientes é inspirador, mas é meio vago, né? Os resultados-chave tornam isso concreto. Como a gente sabe que está encantando? Bom, se as pessoas voltam mais vezes, se elas nos dão uma nota boa e se interagem com a gente nas redes. Cada KR desses é uma prova real, mensurável, de que o objetivo foi um sucesso. Bom, temos chegando ao final da nossa análise, então vamos amarrar todas as pontas. Qual a grande ideia por trás de tudo isso que a gente viu? O ponto principal é este: controle, indicadores e OKRs não são só jargões de empresa. São, na verdade, ferramentas de navegação. São o mapa e a bússola que transformam uma ambição, um sonho, em um plano de ação com marcos bem claros. E isso vale para uma multinacional, para um projeto pessoal ou até para a meta de estudo do nosso amigo João. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Voltando àquela pergunta lá do começo, pensa no seu próprio grande objetivo agora. Qual seria o seu principal resultado-chave? Aquele único número que, se acompanhado de perto, diria com toda a clareza se as coisas estão indo para o caminho certo ou não. A resposta para essa pergunta pode mudar tudo. Pensa nisso.